Bom dia, amigos. Mais uma live aí na área com Betinho Gol. Boa noite ao pessoal do Japão. É uma satisfação, né, estar podendo conversar com vocês novamente. E hoje nós vamos ter convidados aí também especiais. Tenho certeza que vocês vão curtir muito, né? A gente espera que vocês possam participar, mandando mensagens. Vão ter um jogador, né, que é famoso, jogou em grandes equipes, e um jornalista também com uma história aí muito bonita dentro do futebol. Então temos o Osni, né, que é o jornalista, e vai estar aí junto com a gente, e o Marola, jogador, foi goleiro do Santos, fez história no Santos e passou por outras grandes equipes, né? E vai ser para mim uma satisfação muito grande aí estar conversando com eles. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir e principalmente ficar felizes, né? Com as histórias, com situações do futebol que nos apresenta. Daqui a pouco tá chegando aí os nossos convidados, né? Aí o Marola, né? Muito obrigado aí, Marola, pelo convite. Osni também, muito obrigado aí pelo convite. Tá? Vai ser uma satisfação tremenda, né? Tá aí falando com vocês. Marola tá aqui no Brasil, o Osni tá lá no Japão. E a gente vai estar aí falando um pouco de futebol, né? Das histórias. E agradeço mais uma vez. Marola, por favor, aí as suas considerações iniciais e mais uma vez, obrigado. Oi, amigos, bom dia aqui no Brasil e uma boa noite aí para vocês. É uma satisfação estar com vocês, poder contar um pouquinho da nossa história. Foram 20 anos jogando, né, profissionalmente, né, e muitas histórias em vários clubes. Para mim é um prazer imenso e estou à disposição para a gente comentar, relatar alguns fatos inesquecíveis. Legal, Marola, obrigado mesmo. Osni, boa noite aí para você, obrigado aí pela sua participação. Pode dar um alô aí. Boa noite, bom dia para todos. Agradeço pelo convite em participar dessa live no Japão aqui. E vamos fazer de conta que é papo de boleiro no botequinho ali da esquina, né? Vamos ficar descontraído e relembrar aí lances de futebol, Betinho no Belmar e Hiratsuka, Marola lá no Santos, né? E tomando uma cerveja junto aí, beleza? É assim, como você falou, um bate-papo no botequim. No caso aqui, eu ainda estou dentro do trabalho, né? Pessoal aqui trabalhando. Marola, não sei se lá no fundo você enxerga os goleiros lá. Enxergo sim, dá para ver sim. Tem saudade desses momentos de pular para cá, pular para lá? Muita saudade, nossa. Foram 20 anos, né, como eu mesmo disse, e devido a esse tanto treinamento, né, eu hoje não posso jogar mais, porque eu fiz 2 próteses nos quadris, devido, acho que tanta queda, né, tanto salto. Eu iniciei minha carreira jogando salão, e acho que isso que afetou bastante para que agora, há 4 anos, eu tive, devido a muitas dores no quadril, eu tive que fazer as próteses. Então, hoje eu sou treinador, né? O pessoal do Santos, o Master convida, o Master do 15 de Jaú convida, e eu vou como treinador para estar no meio da rapaziada, né? Gostoso relembrar, conviver com o pessoal que a vida inteira, né, nós participamos. Não, sem dúvida, né? Eu também hoje, né, já parei de jogar, já tem 14, 16 anos que eu parei de jogar, e eu tenho as sequelas, a artrose no joelho, né? Nós, dentro do futebol, né, a exigência física é muito grande, né? E aí, no caso, você como goleiro, você trabalha demais a semana para, às vezes, 90 minutos, às vezes nem participa do jogo, né? Mas você, durante a semana, você se arrebenta, né? E os treinamentos, né, na época, eram mais difíceis, mais precários. Você não tinha os campos que se tem hoje.
Hoje é tudo gramado. Na época a gente jogava principalmente no gol, né? Era terra. E aí isso dificultou muito. Por isso é que eu tive que, depois de um bom tempo, né, fazer as cirurgias lá de prótese. Mas legal, não me arrependo. Acho que fiz tudo com muita convicção, né, com muito prazer. E vamos tocando, vamos seguindo a vida. Verdade. Osni, você... Como é que o futebol entrou aí na tua vida, né? O que você, no caso hoje você é jornalista, né? Na área esportiva, né? Mas lá atrás, qual era o time que você torcia? Como o futebol chegou? Se você chegou a jogar também futebol? Só pelada de rua, mas o futebol entrou na minha vida pelo seguinte, eu nasci em Presidente Prudente, interior de São Paulo. E justamente nossa família, a gente morava na rua do estádio do Corinthians de Presidente Prudente. E até os 6 anos, né, nós moramos aí. Então, eu perguntava para o meu irmão, que barulho é esse aí? Gritaria, né? Então, um dia, num domingo, meu irmão me chamou. E o estádio era um estádio simples, humilde, e uma parte era tábuas de madeiras. E meu irmão pegou uma pedra e procurou um lugar podre na tábua, bateu com a pedra e abriu um buraco. Eu assisti, a partida era justamente atrás do gol, e eu vi aquele pessoal correndo atrás da bola. Aí meu irmão, deixa eu ver também, deixa eu ver. De forma que a primeira partida do futebol eu assisti pelo buraco da fechadura. E os amigos lá da rua, os pais eram todos funcionários do estádio, roupeiro, bilheteiro. E então, nos intervalos dos jogos, eles deixavam a molecadinha a gente entrar de graça, né? E a gente assistia o segundo tempo de graça. Então, o futebol entrou na minha vida assim, né? Morando atrás do estádio. E a produção sempre me perguntou, o Lincoln sempre me perguntou, que time você torce? Eu nunca quis dizer, nunca quis revelar para não causar polêmica, mas quando eu era criança, torci pelo Corinthians de Presidente Prudente, né? E quando nós mudamos para São Paulo, por tabela, por osmose, passei a ser timão. Mas depois eu mudei. Depois que vim para o Japão, passei a torcer para todos os times. Outra hora a gente conta essa história. Legal, legal. Marola, você é de Jaú mesmo? Ou de onde que você nasceu? Isso. Sou nascido e criado em Jaú, 7/2/61, portanto, 59 anos. Parabéns. E joguei 20 anos fora, né? Depois voltei para casa, né? Aí, recebendo um convite dos amigos, né? Eu vim trabalhar aqui no Hospital Amaral Carvalho, já fazem 15 anos. E me sinto satisfeitíssimo, contente. E dando sequência, né? Tenho a minha escolinha de futebol, dou aula também no clube de futebol. E vamos tocando a vida, seguindo a vida. E, Osni, eu joguei em 94 no Corinthians. Eu sei. Era a 3 na época. E nós tivemos lá com o Agripino, com o Paulo Lima, que era o secretário na época. E ele me convidou e eu acabei indo jogando 6 meses. Fizemos um grande trabalho aí também. Mas legal. Posso fazer uma pergunta? Já era o estádio Prudentão? Aquele estádio bonito, onde o Ronaldo Fenômeno marcou o primeiro gol pelo Corinthians ou não? Já era. Nós treinávamos, né, lá na cidade, né, no campinho pequeno, e jogávamos. Os jogos eram realizados lá no Prudentão. Beleza, saudade. Muito. Ô, Marola, você começou cedo, né? Aí no 15 de Jaú, né? Teve o destaque em 78, né? Se eu não me engano. E novo, né? Você teve assim um salto muito grande do 15 de Jaú, depois você chega ao Santos. Fala um pouco aí do seu início aí. É uma ascensão rápida e muito boa, né? Eu apenas com 16 anos já era profissional e goleiro titular do 15 de Jaú. Com 17 eu já tinha me transferido para o Santos.
Com 18 já fui para a seleção brasileira. Então foi uma ascensão meteórica, né, muito rápida. Em 2, 3 anos eu cheguei da seleção juvenil, né, na época era juvenil, não é junior, e cheguei à seleção principal em 2 anos. Então, graças, né, ao seu Tele, né, nós tínhamos sido campeões em 80, 81 em Toulon, era sub-20, mas eu com 17 anos já jogava, com Careca, Baltazar, Robertinho, Cristóvão Borges, essa turma, o Dudu que faleceu recentemente, o Moser. Nós tínhamos um grande time e acabamos vencendo os 2 anos seguidos em Toulon. Aí eu voltei, né? Nós fomos vice-campeões paulistas em 80 pelo Santos, em 83 vice-campeão brasileiro pelo Santos, 84 campeão paulista. Aí eu me transferi, na época comprava o passe, né? O Atlético Paranaense. Sim. E adquiriu em definitivo, né? Aí eu joguei 5 anos também no Atlético. Fui campeão paranaense em 85, 88, 90. Aí em 91 eu me transferi para o Criciúma com o Felipão. Nós ganhamos a primeira Copa do Brasil. O time do interior havia ganho. Em 92 eu me transferi para o Goiatu, também um time do interior de Goiás. Nós fomos campeões goianos. Primeiro título que o interior teve em Goiás foi com a gente em 92. Aí em 93 me transferi para o Paulista de Jundiaí, né, onde nós tivemos o acesso à primeira divisão. E em 94 lá em Prudente, com o pessoal todo, uma grande equipe nós montamos também. Então foram esses os anos, né, e as conquistas. Não, legal. Osni, como você seguiu para o Japão, né? Tudo bem, você tem a descendência, mas você já tinha isso em mente, que gostaria de ir para o Japão, ou para trabalhar, ou para conhecer? Exatamente. Sempre foi meu sonho conhecer o Japão, né? Justamente por influência da família, né? E quando surgiu o movimento de Kasigi, que é quando os brasileiros, os descendentes, mudaram para o Japão para trabalhar, eu vim com um espírito preparado para mudar de profissão, para ser operário, né? Então eu fui lá no bairro da Liberdade, me inscrevi, cheguei no Japão em julho de 1995, mas não tinha emprego, fiquei 2 semanas procurando emprego, né? A agência também não achava, então eu fui numa loja brasileira e achei um jornal que chamava Jornal Tudo Bem. Eu comprei esse jornal, vou procurar emprego por mim próprio, né? E tinha um anúncio procurando funcionário para trabalhar no próprio jornal, que era a profissão de diagramador. Diagramador é aquele que coloca os títulos, aumenta a foto, diminui, né, antes do jornal ir para a gráfica. Era essa a vaga. Eu falei, bom, melhor estar lá no time, né, vou me candidatar. Me chamaram daí 2, 3 dias e com a esperança de conseguir uma vaga de repórter, né. E assim aconteceu, né? E minha primeira cobertura foi justamente o Mundial de Clubes de 95, o Grêmio de Porto Alegre com o Ajax de Amsterdã. O Grêmio era treinado pelo Filipão aí, que é um colega de Criciúma, do Marola, né? E aí eu fui... Mas eu fui, assim, porque tinha uma vaga sobrando, eu ainda não era titular, não era repórter, né? Mas em janeiro já me transferiram para ser repórter, e aí o repórter de futebol, de esportes, saiu da empresa e foi trabalhar em outro local, aí não teve jeito, aí me transferiram para esporte. No começo eu não queria, né? Mas depois eu pensei, puxa, é a chance de eu conhecer o Zico, o Dunga, César Sampaio, e gostei, né? Gostei e conheci toda essa galera aí, né? E fiquei muito satisfeito. Foi assim a minha história no Japão. Tá. Ô Marola, você, igual você falou aí de toda a sua carreira, né? Uma carreira vencedora, rapidamente, né? Você deu esse salto. Mas eu queria saber lá atrás, você ainda menino, 8, 10 anos, se você já, assim, a sua qualidade técnica, você foi por gol por opção ou porque tem aquela situação, pô, você não joga bem, você vai pro gol, né? Qual que é?
Justamente isso. Na rua onde a gente jogava, punha os 2 tijolos, né, para fazer o gol. E como o pessoal da rua era um pouquinho maior, ele falou: Marolinha, se você quiser jogar, vai no gol. Aí eu acabei, ia e acabou dando certo, né? Aí passou, na época, um representante lá do 15 de Jaú, que ele subia a rua a pé, que era perto do campo, né, a minha casa, me viu jogando ali no gol, brincando ali, eu falei: por que você não vai no 15 e tal? Aí foi quando eu assumi, né? Fui para lá, eles me colocaram com a garotadinha, na época era infantilzinho e tal, mas rapidinho já fui pro juvenil, né? Infantil juvenil, né? Na época. Aí eu já fui o técnico civil, né? Acabou me vendo jogando, treinando, e me deu uma oportunidade rapidinho, como eu falei mesmo, em 6 meses eu já saquei e já fui para o Santos. Na época foi a revelação do Campeonato Paulista, em 78, e aí o Santos veio em 79 e me contratou em definitivo. Então, até em cima disso, né, igual, por exemplo, você falou, né, que chegou no Quinjaú e teve essa exceção. Mas em termos de trabalhos técnicos, né, e físico que se fazia com goleiro, você conseguiu se adaptar? Porque é aquilo, né, o brincar na rua a gente fazia por prazer e tal, né, mas sem um compromisso mesmo. Aí quando você chega no Quinjaú, os treinamentos te afetou alguma coisa ou para você aquilo ali foi assim, de muita importância? Muita importância, né? Eu tive a sorte de pegar o seu Cilinho, né? Além de treinador, ele que trabalhava os goleiros. E em 3, 4 meses eu fui para a seleção juvenil. Aí peguei o Raul Carlesso na época. Nós ficamos 3 meses treinando lá no Cefam, no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, na Escola do Exército. E o professor Raul Carlesso que me ensinou a base, os fundamentos. Aí eu vinha para o 15, o Cilinho também adaptava. Eu tinha um caderninho que o Cilinho me dava, assim, nós íamos jogar contra o Palmeiras e o Corinthians. Quem que bate pênalti? Quem que bate falta? Que jeito que é? Como que é? Então, nas viagens de Jaú para São Paulo, ele me chamava lá na frente e tomava tudo isso, sabe? Perguntava: hoje é contra o Corinthians, quem bate pênalti? Zé Maria no chão do lado direito, Sócrates do lado esquerdo no alto. Então eu tinha que saber, tipo uma sabatina ali antes dos jogos. Aí acabava nos jogos acontecendo, né? Então eu tive essa sorte de ter pego seu Cilinho, além de treinador, que me lançou com 16 anos, e era também um grande preparador de goleiro. E na seleção, o Raul Carlesso. Legal. Osni, né, a partir do momento que você vai para a área de esporte, né, que você fala que teve a oportunidade de conhecer Zico, Ramos, enfim, Dunga, né, infinidade de brasileiros que se destacavam na época, né, e aí o que você tem de lembrança, né, assim que você chega e depois durante, de entrevistas que você fez, jogos que você fez, o que você tem para falar? Tenho muitas boas recordações, foram 14 anos quase levando bolada lá atrás do gol, né? Olha, na edição anterior vocês falaram do Zico, eu tenho uma legal do Zico também. O Zico, ele, em 1999, ele era treinador do Kashima Antlers e chegou na final da Copa Nabisco, né? Você lembra, né? Copa Nabisco, é uma espécie de Copa do Brasil, aqui do Japão. Então, a final foi Kashima Antlers contra Kashiwa Reysol. E um dia antes da final, o patrocinador, a Nabisco, reúne os 2 times num hotel e convida a imprensa, e eles fazem um campanha, um brinde, né? Eles abrem uma champanhe, né? Tem a foto aí do Zico abrindo a champanhe, ou Lincoln? Põe aí. Bom, o outro técnico, que era o Akira Nishino, conseguiu abrir a champanhe e tudo. Mas o Zico ficava lá empurrando a rolha não saía. Aí o garçom trouxe uma outra garrafa, né, de champanhe. Aí, de novo, o Zico não conseguia abrir. A foto aí. Aí o garçom achou melhor trazer uma champanhe já aberta. E aí colocaram no copo e todo mundo brindou, né? Aí no fim da festa, eu cheguei lá no Galo, no Zico. Poxa, Zico, ainda bem que você não é
piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, né? Porque, poxa, se fosse no pódio, você lá não quer abrir a champanhe, não dava para comemorar, jogar na torcida, né? Ele deu risada, tá bom, mas boa sorte para você no jogo. Então, no dia seguinte foi a final, né? Kashiwa Reysol e Kashima Antlers. E parece que tem um vídeo aí desse jogo, não tem, Lincoln? Vê se você acha aí. Kashiwa Reysol e Kashima Antlers, final da Copa Nabisco. E o Reysol começou ganhando 1-0. Depois o Bismarck empatou e o Abe virou o jogo. Mas no finalzinho, o Bismarck foi expulso. O Bismarck era o Kashima Antlers. E aí o Kashiwa Reysol começou a pressionar e essa é a imagem do jogo. E chegou nos descontos, o Kashiwa Reysol chegou no empate 2-2, né? Aí, esse é o Mário, que apareceu rapidinho aí. E o jogo foi para a prorrogação e foi para os pênaltis. Aí o gol do Bismarck. Lá o Zico aí, comemorando, né? Bom, 2-2, foi para a prorrogação e foi para os pênaltis. E nos pênaltis, o Kashiwa Reysol vence e conquista o primeiro título, né? E o Mário, que era o treinador de goleiros, deu a volta olímpica com a taça e uma certa hora alguém deu uma garrafa de champanhe, ele derrubou a champanhe na taça e bebeu, né? E eu sempre lembro desse jogo assim, que a gente fala que o título não ganha na véspera, mas acho que título perde na véspera, porque aquela rolha entalada lá foi uma premonição, não era pro Kashima ganhar o título, né? Então o título ficou, o grito de campeão ficou entalado na garganta do Zico, que pena, né? E a rolha entalada no gargalo. Eu sempre lembro desse jogo por esse episódio, né? Oi, caiu? Está na disputa dos pênaltis. Vocês conseguiram ver as imagens aí do jogo? Assistimos, deu para ver bem, sim. É que agora o Betinho fugiu da tela. Ah, é? Queremos a volta do Betinho aí, o nosso condutor. Isso, o chefe, O Marola, você está me ouvindo? Oi, tô. Você está me ouvindo? Perfeito. Será que eu posso, em nome de um amigo meu, ele chama Edson Assato, um grande amigo meu, e ele me lembrou, quando eu falei que você ia participar, ele me lembrou tá aqui, ó. Então, uma pergunta do Edson Assato. Você lembra do Paulistão, acho que foi Paulistão 83, não. Santos e Palmeiras? Você levou um gol do José Assis Aragão, não foi? Isso, foi em 83, 12 de setembro de 83, no Campeonato Brasileiro, e nós estávamos vencendo, né, 2-1, e no finalzinho do jogo, um escanteio, eu acabei tirando a bola fora da área, o Jorginho pegou de primeira, a bola ia indo fora, o Aragão entrando no campo, a bola bateu nele, desviou e acabou entrando, né? Foi um empate. Aí foi a maior reclamação, né? Aí foi todo mundo, né, para cima dele e tal. Foi. Se fosse hoje não seria válido, né? Porque mudou a regra, né? Mudou a regra, né? Mas agora infelizmente naquela ficou marcado esse gol que foi justamente em 1983.
Interessante que o gol foi o gol do Fantástico, né? À noite, né? Isso, foi o gol do Fantástico. Aquele ano nós tivemos 5 jogos contra o Palmeiras, os 5 jogos 2-2. Coincidência ou não, né? Acabaram naquele ano de 83 os jogos, 5 jogos pela Taça Rio, Rio-São Paulo, pelo Brasileiro, pelo Paulista, são 5 jogos, acabou 2-2. Foi uma coincidência, né, ter acontecido esse gol do Aragão. Eu não tenho conhecimento de nenhum outro gol de juiz, sabe? Não tenho. Só isso, é o único. E depois o pessoal caiu em cima do Aragão, né? E aí ele até quis até pedir demissão da Federação Paulista, mas não aceitaram, né? É isso. Aí depois ficou sabendo que ele era palmeirense e tal. Maior acusação na época. Pois é, gol de juiz, né? Gol de juiz, foi o único. Betinho escutou aqui a nossa conversa, Betinho? Eu peço desculpa aí, como eu estou num local exposto ao sol, né? O celular acabou aquecendo demais e aí caiu. Mas eu peguei o finalzinho aí, eu lembro também realmente desse jogo aí, do Palmeiras e Santos, né? O Aragão, artilheiro aí. Artilheiro. E é pro Marola, né? Mas ficou marcado, né? Todo mundo lembra, comenta, né? E, verdade. Infelizmente, por um caso, né, foi o gol, mas tranquilo, sem problema, né? Nunca tive problema com isso. O pessoal comenta, às vezes vem tirar foto, pegar autógrafo. Mas foi legal, sim. Infelizmente aconteceu. Ô Marola, igual assim, né? A sua história como jogadora é totalmente vencedora, né? Aí, assim, você tá no Santos, né? Time grande, depois você vai pro Colorado, Atlético Paranaense, né? Mas você conquista um título que eu acho que naquele momento é um título importante da Copa do Brasil. O Criciúma era uma equipe dentro do cenário nacional, com pouca projeção, né? E vocês conseguem conquistar um título muito importante, né? Que no ano seguinte leva vocês para a Libertadores, né? Me fala um pouco desse período aí. Isso, eu havia sido campeão em 90, né? Pelo Atlético Paranaense. E como o Roberto Cavallo, o Brizo, tinham jogado lá no Paraná, e eles estavam precisando de um goleiro. Aí falaram com o pessoal da direção do Criciúma e me ligaram no outro dia. Eu já fui para o Criciúma para fazer os exames médicos e participar da equipe. A equipe lá já havia sido campeã, né, catarinense há alguns anos, já estava um grupo formado, né, bem estruturado, e acho que precisava um pouquinho de experiência e tal. Foi quando eu entrei na equipe, né? E acabou dando tudo certo. Nós conseguimos, né, a Copa do Brasil e, na sequência, disputar a Libertadores. Também, em um ano aconteceu, sabe, de ir, jogar, ser campeão e conquistar a vaga para a Libertadores 84. Legal. E aí, nessa conquista aí, teve algum jogo assim? Porque a gente sempre, quando conquista, a gente lembra de alguns momentos, né? Aquele jogo foi de suma importância para ter chegado onde chegou. Foi a semifinal contra o Goiás, no Serra Dourada, que acabou empatado o jogo, se não me engano, 1-1, e foram para os pênaltis. Foi para os pênaltis. E eu acabei pegando o pênalti decisivo que nos levou à final da Copa do Brasil aquele ano. Legal. Deixa eu só ver aí com o Lincoln. Lincoln, como eu saí um pouquinho, né? Me manda alguns nomes aí para a gente estar citando os nomes, ver se tem alguma pergunta aí para eles estarem fazendo, né? Tanto para o Marola como para o Posni, para a gente interagir um pouco com eles, né? Eu vi que lá no início, né? O Maurício entrou, o Oscar também entrou aí agora, né? Obrigado aí pela presença de vocês, né? O César é um cara que desde o início, Marola, o Milton, né? Do Japão aqui, que é do Facebook, ele me convidou, né, na época do pandemia, né, e falando assim, Betinho, tá tudo parado, né, não sei o quê, será que você poderia, né, fazer uma live aí de 1 hora, contando as suas histórias, passagem no futebol? Eu falei, não, Milton, eu vou, né, e aí
começou, só que era difícil pra caramba, eu sempre falo, falar pras paredes, né? Porque não tinha ninguém, era só eu falando, e torcendo para as pessoas entrarem para fazer pergunta, né? O César era uma dessas pessoas que desde o início tá aí com a gente, acompanhando, Hiroaki também agora. Então, assim, é legal porque as pessoas vão te acompanhando e ouvindo histórias. Algumas você tem que repetir, né? Porque não tem como, já estamos há 2 meses fazendo. Com convidados, acho que agora é a terceira participação, né? E, pô, tá sendo muito mais produtivo, para mim, muito mais legal, eu ouvindo outras histórias, né? Além da minha, né? E aí entra o jogador, entra o jornalista, eu fiz com o pessoal do futsal. Então, pô, tá, assim, para mim, fantástico, né? Como o Osni falou, bate-papo, né? Só não estamos no botequim tomando a cerveja e conversando, né? É por causa do horário. Nós aqui, né? Mas lá no Japão, para eles estão na hora boa lá, né? Legal. Osni, me fala aí mais algumas situações aí que você vivenciou lá, né? Por você ter ficado, você participou de mundiais de clubes e chegou também a participar do mundial quando teve Japão-Coreia ou não? Sim, fui 5 vezes para a Coreia. Bom, eu tinha reservado falar da Copa 2002 numa outra participação, Betinho. Pode ser? A gente fala de Copa do Mundo. Né? Tranquilo. Até porque... eu tenho um caso do Bebeto. Se eu posso falar do Bebeto? Lógico. O Bebeto, o tetracampeão. Então, o Bebeto, ele veio jogar em 2000 aqui no Japão, né? Mas antes de falar de 2000, vamos falar de 1996, na Olimpíada de Atlanta. Tem uma foto aí, Lincoln, o Bebeto, ele com aquele hachimaki aqui, aquela faixa de samurai na cabeça, se você tiver aí, para ilustrar, né? Então, o Brasil jogou na fase de grupos contra o Japão, e um dia antes do jogo, o Bebeto posou de samurai japonês, ele colocou uma faixa aqui, uma bandana, e colocou um prato de sushi aí, ó, essa foto aí, né? Assim, como a gente vai engolir o Japão, né, no jogo, é uma brincadeira, né? Só que no dia seguinte, tem um jogo aí, o Lincoln? E a seleção brasileira era uma baita numa seleção olímpica, né? E era treinado pelo Zagallo, tinha o Ronaldo Fenômeno, o Bebeto, Rivaldo, Roberto Carlos, Sávio, o Dida no gol, era um timão, né? E o Japão conseguiu ganhar de 1-0 do Brasil, né? Aí é o jogo, aí a escalação, vamos dar uma olhada aí. Aí o Bebeto chutava, mas o Kawaguchi, o goleiro japonês, aí o Bebeto, o goleiro japonês pegava todas. O goleiro japonês, o Kawaguchi, ele pegou 2 cobranças de falta, aquelas bombas do Roberto Carlos. Rivaldo, Sávio, chutava, mas ele pegava tudo. E o Kawaguchi era treinado pelo brasileiro Mário Soares, certo? Que estava na seleção olímpica na época, né? Opa, esse apito aí até parece que foi do jogo, né? Então, aí o Japão faz o gol, ó, o Teruyoshi Ito faz o gol, 1-0, né? E o Brasil acaba perdendo esse jogo, mas era na fase de grupos, né? E o Brasil se recuperou e depois conseguiu ganhar a medalha de bronze, né? Isso aí foi em 1996. 4 anos depois, o Bebeto veio jogar no Japão pelo Kashima Antlers, e era o Toninho Cerezo o técnico, né? Olha o Bebeto aí, desconsolado. E então, o Bebeto só jogou o primeiro turno, ele teve uma participação muito pequena aqui no futebol japonês. Ele jogou apenas 8 partidas pelo Kashima, e ele entrava no segundo tempo, né? E conseguiu
marcar apenas um gol. Foi no Yokohama Marinos, e o jogo foi lá no Estádio Nacional de Tóquio. Eu estava lá atrás do gol, eu queria fotografar um gol do Bebeto, e nesse dia estava torcendo para ele fazer um gol, o primeiro gol, né? Só que ele trombou com o zagueiro, machucou aqui o supercílio, aí é o jogo. E aí o massagista colocou uma atadura aqui na cabeça do Bebeto, e assim ele fez o único gol. E o goleiro era justamente o Kawaguchi, aquele da seleção olímpica de 4 anos atrás. Aí, que isso, que história, hein? Então, o único gol que o Bebeto fez aqui no Japão foi justamente naquele goleiro Kawaguchi, que ele não conseguiu fazer na Olimpíada de Atlanta. Então, eu lembro assim, o Bebeto veio no Japão só para fazer um gol no Kawaguchi e depois ir embora. E com a faixa, né? Parece provocação, né? Só faltou um pouquinho de sushi, assim, né? Mas tudo bem, é brincadeira. Depois eu falei com ele, ele veio jogar Cruzeiro aqui também, eu falei... E ele falou, não, isso foi brincadeira. O Jornal Globo pediu para eu posar assim, posei, mas são brincadeiras que o futebol permite, né? São brincadeiras saudáveis, né? Sem dúvida. É isso aí. Então, inclusive, essa vitória, né, da seleção japonesa, o Geraldo está falando aqui, né? Acredito que ele está lá no Japão. Os japoneses falam até hoje, né? Porque realmente a seleção brasileira aqui no papel e uma vitória, né, da seleção japonesa foi surpreendente naquele momento, né? E aí, como você falou, com o Kawaguchi, aí o Marola, né, que é mais goleiro, né? Tem aqueles dias que você fecha mesmo o gol e não passa nada, né, Marola? Não passa nada. Acontece a maioria das vezes, né? Mas é importante, legal. A história... Parece que ele foi lá só para fazer o gol, né? Ele foi lá e ele, com a faixa aqui na cabeça, mas ele sofreu um acidente, ele trombou, não é que ele pôs de propósito, né? Não foi assim. Foi coincidências, né? Foi isso. O técnico desse jogo, que a seleção olímpica ganhou do Brasil, chamava Akira Nishino, né? Então, Akira Nishino, o grande orgulho dele era já ter vencido o Zagallo, né? E nessa final do Zico, lá, da rolha entalada, o técnico Cascavel também era o Akira Nishino. Então, ele falou, poxa, eu venci o Zagallo e venci o Zico. O grande orgulho dele, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso daí é fundamental. Ô, Marola, agora, como estamos tocando aí em seleção, né? Era a seleção olímpica, você teve passagem pela seleção também, né? Me fala aí um pouco das suas passagens. Isso, foi na seleção 79, né, no Sul-Americano, aqui em Montevideo, né, no Uruguai, e depois 80, 81, com a seleção de novos, né, nós fomos bicampeões em Toulon, e aí o Tele me levou para a seleção principal, né, eu participei da eliminatórias da Copa em 81, eu e o Valdir Pérez, e depois fiquei como quarto goleiro na Copa do Mundo de 82. Né? Foram passagens, né, inesquecíveis, né? Como você mesmo falou, né? Zico, Sócrates, Falcão, Antônio Cerezo, Oscar. E um lance engraçado que nós sentávamos na época, era o banco, né? Os vestiários era o banco normal, né? E eu Sócrates de um lado, Zico do outro e tal, e eu olhava para pegar a chuteira no chão, e a chuteira deles, tudo limpinha, engraxadinha, e a minha suja. Eu falei, caramba, será porque eu sou juvenil, né? Sou moleque, né? Os caras... No outro dia ia treinar a deles, tudo limpinha, e a minha suja. Eu falei, Magrão, por que olha, a chuteira de vocês tudo limpinha, a minha suja. Falei, se você não der $10 pro Chimbica, não vai limpar nunca. Aí fui lá na época, você sabia dela, né, $10, eu dei $10, e a minha todo dia estava limpa. Então, coisas de juvenil, né? Eu não sabia como que era se comportava o Chimbica. Aí aprendi, né? Aí foi embora. Aí, toda semana eu tinha que dar $10 para limpar a chuteira.
Não, tá certo. Isso daí que os causos, né, do dia a dia, né, de treinamento, isso daí é fantástico, né? Isso que às vezes faz falta, né? Para quem, no caso, você. Eu parei de jogar, mas estou ainda trabalhando ativamente direto, né, com a equipe profissional. Mas essas resenhas de vestiário são para poucos, né? Para lembrar, né? Nossa, mas detalhes, né, que ninguém sabe. Verdade, verdade. Alguns dá para se falar, outros não tem como, né? Tem que ficar dentro do vestiário mesmo. Osni, até falando agora, falando da seleção, né? O Marola trabalhou com o Tele Santana, e o Tele Santana teve um período do pé frio, né? Sem conquistar, né? Infelizmente, a Copa de 82, a melhor seleção, aí eu falo que eu vi jogar, né? Com aqueles jogadores todos, e infelizmente não houve a conquista. De 86, também sem conquista. O Tele veio ganhar depois no São Paulo que ele fez, mas até então ele ficou marcado meio com pé frio. Você tem alguma história também de pé frio, pé quente aí? Rapaz, durante muito tempo isso me incomodou, porque a gente estando no Japão, vem um time brasileiro, a gente quer fazer uma bela reportagem, né? Filipão do Grêmio campeão, mas olha, eu fui cobrir Grêmio e Ajax no Amsterdã, perdeu uns pênaltis. Depois veio o Cruzeiro com o Bebeto, né? Contratado para esse jogo, o Cruzeiro perdeu para o Borussia. O Vasco da Gama perdeu para o Real Madrid. E o Palmeiras do Felipão de novo perdeu para o Manchester United. Eu falei, meu Deus, eu só faço matéria de derrota brasileira, aí eu sou o pé frio mesmo, né? Bom, aí chegou 2005, já com um novo formato, né, do Mundial de Clube, desse formato que a gente tem atualmente, né? E veio São Paulo. Eu falei, não, o São Paulo precisa conquistar o tricampeonato aqui, né? Não vou, poxa, dá um jeito de ser campeão. Bom, aí eu cheguei na sala de imprensa e toda vez eu sempre via os fotógrafos assim com um sachê na mão, assim, amassando assim. Aí eu perguntei para um fotógrafo amigo, porque durante todos esses anos, esse é o Cairo que chama, né? Eu achava que fosse chá, né? Porque você abre e ele pode serragem com minérios, né? Aí, ó, ele parece sachê de chá, é difícil falar. E eu falei, não quero chá, não. Mas aí não é chá. É um composto químico que ele aquece quando encontrar contato com o ar, né? E aquece a mão. Eu falei, eu tive a ideia, eu vou pôr isso aqui dentro do sapato, né? Tá frio, eu pus um em cada sapato, né? E aí o São Paulo foi campeão, né? Em cima do Liverpool, né? Gol do Mineiro, pá, tá vendo? E o pessoal lá na redação zombava de mim, você é pé frio? Não, agora eu sou pé quente, agora eu tenho uma fórmula, né? E o ano seguinte veio o Internacional, né? E ganhou do Barcelona com o Ronaldinho Gaúcho, 1-0, né? O Ronaldinho Gaúcho, o melhor do mundo na época, né? 1-0. O Cairo aí, o negócio funciona, o chazinho no pé funciona, né? E aí, em 2011, você sabe que eu esqueci de pôr, eu acho que não deu tempo de eu passar na sala de imprensa, eu não pus, né? E o Santos perdeu do Barcelona, né? Do Messi, 4-0, né? Eu falei, caramba, voltei a ser pé frio. Mas aí, no ano seguinte, veio o Corinthians, né? Falei, porra, não, pelo Timão eu vou fazer tudo, né? Não, pelo Timão tem que fazer tudo. Aí eu falei, mas será que eu voltei a ser pé frio? Aí o que eu fiz? Eu fui no Templo do Futebol, lá em Kyoto. Olha o Templo do Futebol aí. Esse é o Templo do Futebol. Chama Shiramine Jingo. Tem um monte de bola, vai jogador, atletas, dá uma oferenda aos deuses, né? Deixa uma bola, faz uma reza, né? E joga umas moedas e pede para Deus, eu quero ser campeão, e tá cheio de bola, né? E eu fui lá também, aí eu bati o sino, né? Puxa a corda, o sino, esfreguei a mão assim, joguei umas moedas, né? E tem um monumento da bola aí também, tem uma bola de mármore assim, você gira 3 vezes, faz um pedido, e escreve numa madeirinha chamada ema, né? Você escreve o seu desejo, né? E pede aos deuses, e pendura lá no portal. Eu escrevi em português mesmo, aí, ó, vai Corinthians, né?
Escrevi em português mesmo. Todas as placas, tudo escrito em japonês. Só eu, vai Corinthians. Pendurei lá, né? Aí, depois eu fui pro jogo, né? E antes do jogo começar, um fotógrafo peruano me perguntou assim, você acha que o Corinthians vai ganhar? Eu falei, com certeza vai ganhar, rapaz. Olha essa torcida maravilhosa aqui. Nem que seja roubado, mas vai ganhar. Peruano, acho que não, eu acho que não sei não, hein? Os europeus sempre ganham, né? Eu falei, não, vai ganhar. Por que tanta certeza? Eu conversei com Deus. Que isso, conversou com Deus? Conversei com Deus. E na hora de escolher o lugar onde ficar, atrás do gol para fotografar, a FIFA só permite você escolhe um lugar e não permite você mudar. Você não pode, no segundo tempo, passar para lá. Eu pensei, falei, não, o Corinthians vai marcar um gol aqui. E eu peguei justamente o número atrás onde o Paulo Guerreiro fez o gol e ele saiu comemorando bem na nossa frente, assim, nossa, eu acho que foi o fotógrafo brasileiro que mais viu de perto, assim, até treme, né, sabe? A gente até esquece da profissão, fui acompanhando a sequência toda, o Paulo Guerreiro, olha o apito aí, né? Marcando o gol e comemorando. Essa é a sequência, eu consegui tirar a sequência toda do Paulo Guerreiro comemorando, né? Bom, aí o Corinthians foi campeão, aí o peruano veio falar comigo, poxa, você tinha razão, o Corinthians foi campeão mesmo. Falei, pois é, conversei com Deus, eu falei, né? Conversei com Deus. Aí você sentou onde? Ele falou, pô, eu sentei lá do outro lado, lá do Chelsea, não tirei nenhuma foto boa. Aí que eu fiz, eu cedi essas fotos pro peruano, né? Eu falei, pode até escrever seu nome aí, o crédito fica para você, não precisa. E dei de presente as fotos pro peruano, afinal de contas, o Paulo Guerreiro é peruano, para ele seria importante, né? Mas depois eu pensei, puxa, eu escrevi em português para Deus aqui, Deus deve ser Buda, né? Não sei nem se ele sabe ler em português, né? Mas deu certo. Mas não fala que Deus é brasileiro. Se Deus é brasileiro, ele sabe ler português. Agora, se Deus aqui é Buda com certeza é corintiano, sabe? Com certeza. Não, mas legal nessa situação. Marola, assim, a gente, né, falou das conquistas, né, dos times brasileiros lá no Mundial. Você teve vontade ou possibilidade de ir para o Japão? Teve alguma situação assim ou não? Houveram 2 vezes, né, o pessoal procurar lá em Santos, porque goleiro era difícil ir, né? Eles sempre traziam os goleiros de fora, né? Veio o Filhó, depois o Rodolfo, e era mais difícil o goleiro brasileiro sair. Mas houveram 2 oportunidades da Espanha, o Saragossa queria me contratar, mas eles não se acertaram, né? Não acertaram a parte financeira. E uma vez no Japão, que eu sempre trabalhei quando o pessoal do Japão vinha aqui para Jaú, eles sempre ficavam aqui em Igaraçu do Tietê, aqui no hotelzinho, e faziam alguns jogos. E eu ficava como treinador. Aí, uma época, um dos treinadores comentou se haveria possibilidade de eu ir para lá, eu falei que sim e tal, mas aí ficou nisso, né, a gente não comentou mais, e acabou não dando certo. Então, houveram 2 oportunidades, mas que acabaram não dando certo. Não, legal. Assim, porque o Cazu acabou passando pelo 15 de Jaú também, né? Você, nesse período, você estava em Jaú ou não? Não estava. Eu estava jogando fora, acho que lá no Atlético. Depois ele teve no Santos também, né? Mas eu já tinha passado pelo Santos, né? Ele foi depois. E quando ele veio para cá, eu estava no Atlético. Mas de vez em quando a gente se encontrava aqui com o Naya, né? O pai dele. A gente sempre conversava aqui, mas não houve essa possibilidade de um contato mais preciso, né? Posso fazer a pergunta, Betinho? Fique à vontade. Pode falar, uma pergunta? Claro. Eu me lembro de ter visto uma foto do Marola, eu não lembro o time, mas parece que estava o Nelsinho Batista lá. Você jogou com o Nelsinho Batista?
Isso, foi em 1980, quando eu cheguei no Santos. O Nelsinho era o lateral direito e o Clodoaldo ainda era o volante. Foram Nossa, os últimos 6 meses dele. Aí no meio do ano os dois Senhora. pararam de jogar. Então, para mim foi legal porque. E depois, 87, 88, né? O Nelsinho e o Batista foi para o Atlético e nós fomos campeões juntos. Tanto é que tinha na época o Toninho, goleiro, o Roberto Costa do Vasco e eu como goleiro. E aí ele reuniu os 3 goleiros e falou, não, quem vai jogar é o Marolinha, que jogou comigo, eu confio nele. E eu acabei jogando e nós demos o título para ele. Porque em 87 ele havia caído com a Ponte Preta no Brasileiro. Então, em 88 ele falou, preciso ganhar, senão o pessoal vai começar a tesourar. Aí ele foi para lá e confiou, né, no nosso trabalho e a gente foi campeão junto. Até hoje a gente se fala, encontra. O Clodoaldo. Nelsinho, né? Nossa, Clodoaldo, hein? Puxa. O Marola tá fazendo um bom trabalho aqui no Japão, ele é técnico hoje do Kashiwa Reysol, né? Isso, Foi às vezes a gente verde. fala pelo zap e tal, sempre em contato. Tá certo. O Marola pegou momentos bons ali do Santos, né, com jogadores. Eu tive a oportunidade de pegar o Nelsinho no Juventus. Ele também já encerrando a carreira e eu começando, né? Então, cheguei a ter a oportunidade de trabalhar com ele ali. Depois ele foi meu treinador no Palmeiras, em 92, né? Então, é um cara também, assim, sensacional, me ajudou muito, né? Na época como jogador e depois como treinador, né? E hoje ele está há muitos anos, né, no Japão, fazendo sucesso, né, trabalhando e principalmente, né, levando ainda a escola brasileira, né, para dentro do Japão, que hoje diminuiu muito, né, o número de treinadores no Japão, e o Nelsinho ainda é um dos guerreiros que permanecem lá, né. Aí, inclusive, não, isso é fundamental, né, porque mostra tudo, né, a competência dele, o quanto ele ainda agrega, né, para o futebol japonês, né, então isso eu acho que é fundamental, né. E honestidade, caráter, né? O cara, nossa, muito bom, excelente. É da escola sem do dúvida. Cilinho. É verdade. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Cilinho, até na época que eu estava no Juventus, jogava. O São Paulo queria que negociação, né? Mas o Ferreira Pinto só vendia na época, né? Ele não emprestava. E eu era um jogador muito rápido, né, com consciência tática, e ajudar demais. Cairia naquele São Paulo com Miller, Sila, Careca, Pita, né? Um time também sensacional, né? Rápido, time rápido, eficiente, né? Que sempre estava em busca do gol. Então era legal. O Cazu, eu tive uma passagem com o Cazu no Juventus. Ele ainda no infantil do Juventus, eu também era juvenil na época. E depois eu fui encontrar com o Cazu no Japão, né? Jogamos contra lá, né? Então, assim, coisas que o futebol te proporciona, né? Às vezes você tá aqui, daqui a pouco você nunca imagina tá num outro local encontrando com pessoas, né? E acho que você, Marola, pela sua história, você vivenciou muito isso, né? Não, demais. Até hoje, né? Isso que fica. O futebol é bom por isso, né? São as amizades que a gente faz. Até hoje a gente encontra no aeroporto, o Zico, na época o Sócrates, a gente aqui pertinho, né, Ribeirão, tomar um chopinho, ele liga, vem pra cá, vamos tomar um chopp. Então essas amizades é que ficam, mesmo o próprio Valdir Pérez, que é aqui de Garça, pertinho aqui. Então são essas amizades que ficam, né, esse respeito um pelo outro, e acho que isso daí é fundamental. Ô, Osni, fica à vontade aí para fazer pergunta, tá? Eu sempre que eu conheço um goleiro, eu sempre gosto de perguntar, se me permite, né, Marola, assim, na hora do pênalti, né? Na hora do pênalti as traves ficam maiores, né? Como é que você se posicionava? Você preferia arriscar um lado? Você ficava parado? Como era o Marola na hora do pênalti? Descreva para nós aí.
Em 88, eu ganhei a bola de ouro da revista Placar por ter defendido mais pênaltis. Lembra, os jogos acabavam empatados e iam para os pênaltis. De 44 pênaltis, eu peguei 17. Foram 40% dos pênaltis. Mas até então eu ficava vendo na televisão. As grandes emissoras passavam os pênaltis decisivos, né? Quem errava e quem fazia, quem errava e quem fazia. Só que a Rede Manchete, na época, ficava até 1h30 da manhã para passar todos os pênaltis, os 12, 7, 8, 12 pênaltis. E eu ficava vendo até de madrugada. Aí eu ia jogar contra o cara, pô, ele bateu ali naquele canto, ele fez. Ele com certeza vai bater ali. Ele batia, eu pegava. Então, eu estudava muito antes. Quando o cara errava, eu falava, então ele errou nesse canto, ele vai trocar o canto, ele vai bater no outro canto. Aí eu ia e pegava. Então foi essa maneira que eu analisei, estudei, ficava até de madrugada assistindo, e na hora dava certo. Tanto é que eu ganhei a bola de ouro em 88, entregue pelo saudoso Gilmar, né? Mas foi lindo. Foi um ano muito bom para mim. Renovei contratos, fizemos uma história lá no futebol paranaense. Parabéns. Betinho, posso fazer uma pergunta? Pode, só deixa eu dar um alô, o Robertinho Casanova lá e a Mica, né, estão nos acompanhando. Opa, também, é um casal sensacional, casal de músicos, né, cantores, assim, estão sempre presentes também. Um grande abraço aí, obrigado. Fica à vontade, Osni. Betinho, eu vi muito você jogar lá no Cocoritsu, né, no Estádio Nacional de Tóquio. E você foi da época do Hidetoshi Nakata, né? Pegou um período dele, né? Que depois ele jogou na seleção olímpica, né? Ele estava lá quando ganhou 1-0, o Japão ganhou de 1-0. Ele estava na seleção. Depois ele foi também para o Perugia, né? Como é que você observava o Nakata? Você já via ele um craque, assim, que ele estava em início de carreira? Que observação você faz sobre o Nakata, Betinho, por favor? O Nakata, ele chega no Belmari em 95. Ele sai da escola e ele já era diferenciado na escola. Ele ficou uma semana no Belmari, uma semana no Marinos e uma semana no Yokohama Flúgios. Ele escolheu qual clube que ele gostaria de participar. Na época, o nosso treinador era o Nicanor, né? E aí até o pessoal falava, tem que paparicar o Nakata para ele vir aqui pra gente e tal. Mas a gente eu sempre tratei todos igual, né? Sempre gostei de brincar na hora de brincar, de ser profissional na hora de profissionalismo. E aí o Nakata passou dentro dessa uma semana ali com a gente, ele gostou. Ele já falava que gostava do estilo brasileiro de jogar, da maneira como o Nicanor treinava o time, né? O nosso time era muito ofensivo, né? O Belmari na época. Aí o Nakata decide pelo Belmari na época. E aí começam os trabalhos. Ele tinha uma visão de jogo diferente. Dentro dos treinamentos você já enxergava isso, né? Os passes que ele dava, domínio, sempre de cabeça erguida, né? E aí só confirmou isso. Ele estava em 95, acho que ele estava com 20 anos, se eu não me engano. E aí ele já começa a se destacar ali em 85. Nós fizemos uma campanha razoável na J-League desse ano. E aí depois ele vai para a Europa, né? Vai para a Itália. E aí só confirma tudo aquilo que ele vinha fazendo, né? Então, assim, ele já no dia a dia ele demonstrava essa qualidade que ele tinha, essa personalidade. Beleza. Ô Manola, assim, você teve ídolos como goleiro para ter talvez te chamado um pouco a atenção? Teve vários, né? O próprio Valdir, né? Que nós ficamos juntos na seleção. Mas o mais completo para mim era o Carlão, da Ponte Preta. É um biotipo, né? Mais ou menos, magro, alto. E na época eu me espelhava muito, principalmente assistindo vídeos dele, os fundamentos, reposição de bola, a saída do gol,
foi um dos que me marcaram muito, além dos outros, o Carlão da Ponte Preta, que na época fez uma campanha incrível. Vários anos ele foi destaque, né? Inclusive depois foi para o Corinthians, tudo. Mas é um dos meus ídolos da época, é o Carlão da Ponte. O Carlos, eu tive a oportunidade de jogar com ele no Palmeiras. Não foi um período longo, mas ele teve em 91 lá no Palmeiras, né? 91, 92. E, né, tudo bem que ele já estava meio que encerrando a carreira, mas era um cara, assim, sensacional. O dia a dia dele, fora a competência, né? Fora a competência dele, né? Cara, fantástico, fantástico. Marola, nós estamos aí chegando no final. A gente, poderia ficar, mas eu queria que você falasse de uma situação que eu vi, e aí vai um pouco do ser humano, né? Me fala do Carlito e do William. O que você pode me falar dessas pessoas? Inclusive fizemos uma matéria, né, recentemente, que os dois, o Carlitinho eu entrei na faculdade, né, Educação Física. Eu fui para Santos e fui na faculdade de Educação Física. E eu conheci ele, fazia parte da minha classe, e por ser novo, tudo, ele perguntou, Marolinha, eu nunca mexi com futebol, eu gostaria de aprender. Você não consegue, lá no Santos, para mim, com a garotada, para mim aprender fundamento, passar treinamento, tudo. Aí, na época, eu falei com o professor Celso Diniz e o Pepe, que era o treinador. Tem um amigo tal, que quer aprender. Manda ele vir aqui, ele fica lá com a molecada, ensinando, ajudando. E acabou que no outro dia deu certo, ele foi para lá, ficou acho que 3 ou 4 anos na base do Santos. O Valdir Espinosa assumiu o Santos, acho que 85, 86, não lembro. E gostou do trabalho dele e pegou. E chamou ele para trabalhar com ele. Aí eles foram para a Arábia, ficaram 10 anos na Arábia. Lá ele trabalhou com o Lazzaroni, com os melhores treinadores do mundo, ele trabalhou. Hoje nós somos amigos, né, particular, sempre que eu vou a Santos, a gente sempre se encontra. E tá muito. Hoje ele é o preparador físico do Muricy, né? O Muricy parou de trabalhar e ele tá ali por Santos, tá? Ele tá se encaixando. E o William, na época, ele era o faxineiro do Santos. Ele varria o vestiário e levava o cafezinho para a imprensa. E aí ele comentou que ele queria estudar. Tá? Eu falei, faz o seguinte, eu te dou as camisas aí do treino, camisa de jogo, uma ou outra, aí você... Aí eu dava para ele rifava, vendia e tal, e pagou a faculdade dele de Direito. Hoje ele comanda em São Paulo, tem um escritório para 12 desembargadores. Hoje também está, nossa, um nível altíssimo, né, com os chefes lá da política, e sem querer, né, eu acabei ajudando 2 pessoas e acabaram dando certo. Então é legal por isso, né? E principalmente eu queria falar hoje, né, o que acontece hoje. Eu trabalho no Hospital Amaral Carvalho, é referência nacional no câncer. Atende cerca de 70 mil pacientes por ano, é o maior transplantador de medula óssea da América do Sul, são 240 transplantes no mundo, 30% é feito aqui. É o primeiro transplante de medula, foi feito aqui com cordão umbilical, são 41 especialidades médicas de tratamento do câncer. O hospital tem 12 residências médicas e um equipamento de tecnologia de ponta. E eu, todos os anos, vou no Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras, consigo as camisas autografadas, trago para o hospital, eles fazem leilões, rifa, e com essas camisas nós conseguimos construir a casa de apoio das crianças, casa de apoio dos pacientes que vêm de fora. O pessoal internado tem lugar para comer, dormir, café da manhã, tem tudo aqui. Então, eu entrei como um prestador, um convidado para ajudar, e eles acabaram me contratando. Já fazem 15 anos, né, que eu faço
essa maratona e com muito prazer, tá? Muito orgulho de você poder ajudar alguém. Acho que isso é benéfico demais. Não, Marola, sensacional. Parabéns aí pela sua iniciativa, né? Lá atrás, com 2 pessoas, né? Para ajudar apenas, e o que você fez na vida deles, né? Eu acho que isso a gente tá no meio do futebol, principalmente, a gente às vezes não sabemos o que nós representamos para as pessoas, né? E um simples gesto desse, como você teve, né? Mudou a vida de 2 pessoas, e não só de 2, porque aí envolve depois a família, uma série de pessoas junto, né? E esse agora é do hospital também, né? Pô, parabéns mesmo aí pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Hoje você também tem uma escolinha de futebol, né? Isso, tem 150 garotos que a gente orienta, né? E depois tenta passar para os grandes clubes, né? Tem alguns lá em Santos, tal, então é uma maneira, né? A gente sempre jogou, né? Tá no meio, então tá no sangue, né? Não tem como esquecer. Verdade, verdade. Até tem, acho que o Fumaça, né? Ele entrou aqui, fez uma pergunta, né? O que te lembra? Zico, Adílio, Leandro? Deve estar se referindo daquele jogo lá, né? Afinal, tá, mas aí ele não sabe que o primeiro jogo no Morumbi, o seu José de Assis Aragão tirou 3 nossos por cartão amarelo. Aí nós fomos para lá sem 3 titulares, né? Nossa equipe era, fortíssima. E tomamos o gol a 1 minuto lá. E aí depois teve um pênalti em cima do Pita, que o seu Arnaldo César Coelho não deu. E aí, como foi o maior público pagante até hoje no Maracanã, 155 mil pessoas, aí ninguém conseguiu segurar, né, a massa, e acabamos perdendo por 3-0. Mas o time deles também, né, sem menosprezo, né, era um grande time. Até que tinha sido já campeão do mundo, né, 81, 82. E a final lá, nós tínhamos a melhor campanha. O último jogo teria que ter sido no Morumbi, não lá, né? Mas nós conhecemos, né? Como são as regras, né? Quem manda mais. E acabamos perdendo a final. Mas, nossa, foi uma época muito boa. Não, legal. Assim, então agora aí pra gente encerrar, Marola, mais uma vez obrigado, né? As suas considerações finais. Quem sabe numa outra oportunidade aí podemos estar batendo mais um papo mais à frente. Queria que você se despedisse, né? E depois eu falo com o Osni também aqui. Eu agradeço a vocês, nossa oportunidade, né? Foi um prazer imenso, né? Poder conversar, legal, né? Contar as histórias, os papos, né? Antigos, que como eu mesmo disse, né? Tá no sangue, né? Não tem como você fugir disso. Mas agradeço mesmo de coração, um grande abraço a toda a equipe, ao Osni, a você. E quando precisar, é só dar um toque. Um grande abraço. Obrigado mesmo. Osni, vamos aí. Só para lembrar, esse Fumaça Inoue, ele tem um irmão gêmeo, são parecidíssimos, e os dois são flamenguistas, então essa é a razão dessa pergunta aí. A gente acordando de madrugada para assistir o Mundial de Clubes, né? A final da Libertadores, e torcemos pro Flamengo. Eles são 2 irmãos fanáticos mesmo. Betinho, Marola, eu agradeço pelo convite, espero participar futuramente em outras lives, trazer mais causos, né? Sempre é bom ouvir histórias. Eu sempre lembro do Marola com aquele cabelo dos Beatles, assim, né? Parece os Beatles, né? E hoje está quase igual, viu? Ficaram brancos, né? O Betinho tá pinta, né? Por isso que dele tá escuro. Tá bom? Então, um grande abraço. Obrigado, pessoal aí que prestigiou a gente aqui na live também. Espero reencontrar aí. Tá? Boa noite. Deixa eu só... Não, obrigado mais uma vez aos dois. Só deixo, como sempre, né? Ó, acabou o treino, né? O que acontece com os jogadores de linha, Marola? Normalmente, né? Sentam, já ficam, né? Tranquilo. Olha ali os goleiros. Os goleiros agora estão mortinhos ali, ó. Tá... Vai mais uma meia hora, 1 hora. Aqui já acabou, já tá todo mundo de boa. Agora os goleiros continuam lá. Mas beleza, gente.
Bom, muito obrigado mesmo, né? Nós estamos num momento difícil com essa pandemia, que eu sempre tenho falado. Nós temos que continuar tendo os cuidados, né? Eu não estou de máscara agora porque eu estou com vocês, mas dentro do trabalho eu uso a máscara. Então, higienização, distanciamento, né? Ter todos os cuidados, porque esse vírus não vai sair da noite para o dia. E, infelizmente, muitas pessoas já faleceram, né? Muitos ainda estão internados. A gente espera que quem esteja internado possa voltar ao convívio familiar. Então, que nós tenhamos cuidados, né, para que esse vírus não nos afete, nem a nós, nem a nossa família, para a gente ter a nossa vida normal. Muito obrigado, uma boa semana a todos e até a próxima segunda-feira. Fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço. Nando? Oi. Olá, deu certo? Deu, nossa.